Uma interface cérebro-máquina é um caminho comunicativo direto entre o cérebro e um dispositivo externo. Interfaces cérebro-máquina são, frequentemente, direcionadas para pesquisar, auxiliar, aumentar ou reparar a cognição humana ou as funções sensomotoras. O campo de pesquisa e desenvolvimento da interface tem como centro de investigação primário as aplicações neuroprostéticas, que, por sua vez, entre seus objetivos está a restauração da audição, movimentos e vista danificados. Graças à notável neuroplasticidade do cérebro, sinais de próteses implantadas podem, após um período de adaptação, ser tratados pelo cérebro como sensores naturais. Após anos de experimentos em animais, o primeiro dispositivo neuroprostético instalado em humanos surgiu na metade da década de 1990. A história das interfaces cérebro-máquina começa com Hans Berger, com a descoberta da atividade elétrica no cérebro humano e o desenvolvimento da eletroencefalografia, ou EEG. Em 1924, Berger foi o primeiro a registrar a atividade cerebral humana, utilizando o EEG. Berger foi capaz de identificar a atividade oscilatória como as ondas alfa, de 8 a 13 Hz, através da análise de traços do EEG. O primeiro dispositivo de registro de Berger era bastante rudimentar e contava com a inserção de fios de prata por debaixo do escalpo de seus pacientes. Esses fios foram substituídos mais tarde por folhas de prata, que eram acopladas à cabeça dos pacientes por ataduras de borracha. Berger conectou esses sensores a um eletromo capilar de Lippmann, com resultados decepcionantes. Porém, dispositivos de medição mais sofisticados, como o galvanômetro de dupla bobina da Siemens, capaz de medir e apresentar tensões elétricas na ordem de milésimos de volts, obtiveram sucesso. Berger também analisou a inter-relação das alternâncias em seus diagramas de ondas EEG com doenças cerebrais. As EEGs permitiram possibilidades completamente novas para a pesquisa de atividade cerebral humana. Jacques Vidal, mais tarde, professor da UCLA, cunhou o termo BCI e produziu as primeiras publicações revisadas por pares nesse tópico. Vidal é amplamente reconhecido como o inventor das interfaces cérebro-máquina pela comunidade BCI. Com esse reconhecimento refletido em inúmeros artigos revisados por pares que discutem e revisam o campo. O experimento que Vidal descreveu em 1977 foi o controle não invasivo, utilizando EEG de um objeto gráfico semelhante a um cursor ou uma tela de computador, realizando movimentos em um labirinto. Para entender o funcionamento de uma ICC, primeiro é necessário entender o funcionamento do cérebro humano. Nosso cérebro funciona basicamente através de pulsos elétricos. Os milhões de neurônios se consistem em uma rede interligada que é responsável por nossos movimentos, sensações, reações e até mesmo por nossos pensamentos, sentimentos e lembranças. Cada vez que realizamos uma dessas atividades, pequenos sinais elétricos percorrem nossos neurônios a uma velocidade de 111,75 metros por segundo, ou aproximadamente 402,30 km por hora. Esses sinais, assim como todos, são gerados por diferenças de potenciais. No caso do cérebro, essa diferença de potencial é causada pelos íons presentes nas membranas dos neurônios. Com a ciência do cérebro, os pesquisadores são capazes de descobrir quando o sinal é enviado e, assim, interpretar seu significado. De maneira análoga, os pesquisadores conseguem gerar sinais elétricos para passar ao cérebro determinada informação. O funcionamento básico da interface cérebro-computador consiste na medição periódica das diferenças de voltagem entre os neurônios. Esses sinais capturados são amplificados e filtrados, buscando melhorar a resolução e clareza do sinal. Esse é, então, convertido em valores digitais e transmitidos para computadores que processam esses sinais para realizar determinada tarefa. Através dessa técnica, os cientistas conseguem, por exemplo, fazer uma pessoa com deficiência visual ou auditiva voltar a enxergar ou a ouvir. Para isso, basta que se identifique o sinal gerado quando uma pessoa escuta determinado som. Com esse conhecimento, um microfone pode enviar sinais sonoros diretamente ao cérebro quando detectasse o barulho.
Muitas vezes, as interfaces cérebro-máquina são confundidas com a neuroprostética, uma área de neurociência preocupada com próteses neurais, ou seja, utilizar dispositivos artificiais para substituir a função de sistemas nervosos deficientes, além de auxiliar com problemas relacionados ao cérebro ou de órgãos sensoriais. O dispositivo neuroprostético mais utilizado é o implante coclear, que, em dezembro de 2012, já havia sido implantado em aproximadamente 324 mil pessoas em todo o mundo. Existem também vários dispositivos neuroprostéticos que visam restaurar a visão, incluindo implantes de retina. A diferença entre BCIs e neuropróteses é, principalmente, a forma como os termos são usados. Neuropróteses geralmente ligam o sistema nervoso a um dispositivo, enquanto os BCIs geralmente conectam o cérebro, ou o sistema nervoso, a um sistema computacional. Neuropróteses mais práticas podem ser ligadas a qualquer parte do sistema nervoso, por exemplo, os nervos periféricos, enquanto o termo BCI geralmente designa uma classe mais estreita de sistemas que interagem com o sistema nervoso central. O principal desafio da BCI é o próprio mecanismo de interface. Deve-se definir onde implementar os eletrodos e em que nível de profundidade. Para isso, as interfaces cérebro-computador, BCI, se dividem em não invasivas e invasivas. As técnicas não invasivas consistem em sensores elétricos que são colocados na superfície do couro cabeludo. Um exemplo de utilização são os exames de eletroencefalograma, EEG. Os eletrodos leem os sinais do cérebro e os enviam para computadores. Esses processam os sinais e realizam as mais diversas tarefas, desde realizar um exame até a movimentação de cursores em telas ou de braços mecânicos. Esses métodos não requerem cirurgia para serem implantados, o que é uma vantagem. No entanto, para alguns casos, não apresentam boa resolução para os sinais capturados ou gerados. Essa limitação se deve ao crânio, que age como uma barreira. O crânio bloqueia muitos sinais e distorce os pulsos que passam por ele. Para casos em que se quer uma clareza maior dos sinais elétricos do cérebro, deve-se utilizar os métodos invasivos. Os métodos invasivos consistem na inserção cirúrgica de eletrodos na massa cinzenta do cérebro. Por estarem na localidade, a resolução dos sinais é bem melhor e permite aplicações bem mais complexas, uma vez que os sensores e geradores de sinais podem ser implantados diretamente nas regiões em que os sinais são gerados. No entanto, o fato de precisar de uma cirurgia significa risco bastante elevado para o usuário e período de recuperação alto. Além disso, se os dispositivos forem deixados dentro do cérebro por períodos longos, formam-se cicatrizes na massa cinzenta devido aos próprios dispositivos. Essas cicatrizes, por sua vez, também ajudam a bloquear os sinais elétricos. Existem ainda tipos parcialmente invasivos, os quais consistem em adicionar os eletrodos fora da massa cinzenta, mas ainda dentro do cérebro. Esses métodos possuem os mesmos problemas das cirurgias, mas trazem como vantagens o não bloqueio causado pelo crânio e a não formação de cicatrizes na massa cinzenta. As aplicações dessa tecnologia são múltiplas e podem melhorar nosso dia a dia em diversas áreas. Como, por exemplo, podemos destacar a melhoria da empregabilidade para pessoas com limitações físicas, aumentando a inclusão de pessoas PCD no mercado de trabalho. O Café Down, localizado em Tóquio, no Japão, utiliza robôs controlados remotamente por pessoas com limitações físicas graves. Outro destaque se encontra no campo da medicina. As ICMs são utilizadas como ferramentas de diagnóstico, como em eletroencefalogramas e em tratamentos como as fisioterapias com exoesqueleto contra o controle cerebral. Outra aplicação muito promissora está diretamente ligada ao avanço das tecnologias de interação. Pesquisas prevêem que o avanço tecnológico, em conjunto com a incorporação de realidade virtual multimídia do consumidor, facilitaria a experiência e a tornaria mais atrativa. Embora já existam até equipamentos comerciais para implementar a interface cérebro-computador, um debate sobre implicações éticas dessa interface ainda não ocorreu. Os equipamentos são usados principalmente para o tratamento de doenças neurológicas. Todavia,
Outros comportamentos do indivíduo podem ser modificados, uma vez que o cérebro é alterado. Pode-se, portanto, citar diversos tópicos de debate, como as análises de risco contra os benefícios, as consequências da BCI para a qualidade de vida dos pacientes e sua família, leituras da mente humana e até mesmo o quesito de privacidade, controle da mente dos usuários e até modificações na personalidade deles.